Salve rapaziada, fala mano, tá de boa? Como é que vocês estão? Rapaziada não, né, galera, né? Vai saber se alguma donzela tá aí também. Mano, fiz o meu treinão de peito, tá? Hoje é feriado, né? Semana Santa, fui lá, treinei peitão. Daquele jeito, né? Não pode faltar. Aproveitar o feriado, né? Peito. E, mano, eu queria falar com vocês, rapaziada, sobre um bagulho importante que eu aprendi aí nos últimos dias, tempos, né? Nos últimos tempos. É o seguinte, como é importante você não deixar as coisas externas te afetar, tá ligado? Tipo, um tempo atrás, eu era muito aquele cara, tipo assim, como é que pode dizer? Eu me esquentava muito por pouca coisa. E eu era muito contrário de simpático, tem uma pessoa simpática, eu era contrário de simpático. Não sei se é apático que fala, ou empático, enfim. Só que, tipo assim, vamos supor, eu não conseguia, tinha dificuldade para me comunicar com as pessoas por causa disso, tá ligado? Por estar sempre meio que na base do ódio, sabe? Tipo assim, não querendo conversar com ninguém e tal, né? Como se estivesse levando a vida meio errado, sabe? Aí eu parei a pensar, estudei um pouquinho sobre isso, pesquisei umas coisas e tal, e comecei a experimentar mudar a minha atitude, tá ligado? Tipo assim, em questão de interação com as pessoas, ou com tudo que tá ao meu redor. Tipo assim, um simples fato de, vamos supor, eu trombava alguém na rua, aí tinha uma pessoa me encarando. Aí eu já ficava tipo assim, o que esse mano tá me encarando, tá ligado? Em vez disso, é o simples fato de eu mudar e chegar e interagir com a pessoa, tá ligado? Isso já faz uma diferença absurda, mano. Porque às vezes você tá tão fechado na sua mente que você encontra com alguém e você não consegue se controlar. Tipo assim, às vezes você pode também interagir com a pessoa, tá ligado? Se a pessoa não interagir com você, você pode chegar até ela. Então, tipo assim, papo que às vezes eu trombava uns manos assim, me encabulando assim e tal, e olhando, e eu já ficava meio assim também, tipo, por que esse mano tá me olhando? Aí hoje em dia eu comecei a botar isso em prática, né? Aí quando acontece assim, de uma situação dessa, eu tipo assim, dou uma risada assim, falei, parceiro e tal, tipo assim, beleza? Como é que tá? O que você tá fazendo aqui e tal? Tipo, chego, troco uma ideia, sabe? E às vezes o que ia ser uma interação meio tensa, tipo assim, vira um bagulho leve, tá ligado? Aí às vezes a pessoa, eu quero dizer pra você o seguinte, às vezes você interpreta, por eu estar fechadão na minha cabeça, eu interpretava, assim como você também pode fazer isso, eu interpretava que a pessoa tá, tipo assim, com alguma coisa comigo, tá ligado? Algum problema comigo. Mas às vezes a pessoa te olha de cara feia, ou eu vou ir mais além aqui, tá? Ou fala alguma coisa de você, ou tá com algum problema com você, não é por causa de você, não é o que você fez, algo que você merece isso, mas é simplesmente porque ela tá com um problema com ela mesma, sabe? Às vezes ela tá precisando, tipo assim, essa pessoa tá precisando que alguém interage com ela, sabe? Se alguém interagir com ela, ela vai interagir numa boa, assim como eu era essa pessoa, sabe? Que tipo, ficava fechadão, e se alguém interagia comigo, eu ficava tipo assim, aí e tal, beleza, tudo bem? Eu mudava também a minha fisionomia na hora. Então, às vezes você tromba uma pessoa assim, meio amargurada e tal, não é porque ela tá amargurada com você, que às vezes a gente leva, tipo assim, a gente leva o pessoal, né? Tipo, o que essa pessoa tem comigo? Mas às vezes não é questão disso, às vezes é questão de você também interagir com a pessoa e mudar o dia dela, tá ligado? Tipo assim, e aí, tudo bem? Conversa com ela e tal, porque você vai ver, aí, você fazendo isso, você vai ver que no final nada tem a ver com você, sabe? Tipo, ninguém tá nem aí pra você. E que isso não vai te matar, pelo contrário, vai fazer bem, tá ligado? Numa dessa você controla a situação, isso quer dizer, você controla a sua cabeça, sabe? Porque ao seu redor, é um bagulho que eu aprendi isso também, ao seu redor tudo pode acontecer, no mundo externo a você. Existe a gente, você, e o interno, né? E o nosso redor, o externo. E no externo, tudo pode acontecer no externo. Tudo. E se você não tiver essa inteligência emocional que eu tô falando pra vocês, de se controlar, tipo assim, de observar as coisas, de levar as coisas na serenidade, não levar tudo pro caminho da tipo
de como é que eu posso dizer? Encabular com tudo. Esse é o segredo da vida, você controlar o seu interno, porque no mundo externo, ao seu redor, pode acontecer tudo. Só que a única coisa que vai influenciar em você é como você vai interpretar isso, tá ligado? Levar pro seu interno. Tipo assim, alguém mexe com você. Você pode deixar isso tomar conta de você, e aí você vai dar esse poder para a situação que aconteceu, ou você pode manter o seu controle, tá ligado? E não acabar com a sua mente no dia, não acabar com a sua paz, dando atenção para isso, sabe? Não levando para um caminho tipo assim, não, eu tenho que resolver isso agora, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, mano, tipo assim, às vezes você não precisa retribuir tudo com fogo, tá ligado? Igual eu pensava antigamente, né? Não deixe as coisas externas te controlar a sua parte interna, é isso que eu quero dizer. Porque às vezes você percebe que nem tudo é tão sério, sabe? Eu levava tudo para um lado mais sério, sabe? Para um lado meio tipo de briga, essas coisas, sabe? E você percebe que, mano, você pode controlar isso, tá? Porque nada ao nosso redor a gente pode controlar. Mas o negócio é controlar a gente, mano. Como a gente vai lidar com as coisas, sabe? Porque é que nem um filósofo antigo falava, eu não lembro qual agora, não vou falar qual porque eu não lembro qual que é. Só que tipo assim, duas pessoas podem passar pela mesma experiência de vida, o mesmo acontecimento, e as duas têm reação completamente diferente, dependendo de como elas levam a vida e enxergam essas coisas, tá ligado? Então a vida é muito mais. A maior parte da vida, do que vai acontecer com você e tudo mais, do que você vai viver, como você vai levar a vida, é como você interpreta as coisas, tá ligado? É o que acontece com você, é a sua reação. Você não pode ser um cara, tipo, uma pessoa, uma mulher, enfim, que vive na base da reação, tá ligado? Reagindo emocionalmente a tudo. Você tem que aprender a ter a ação. A ação é tipo assim, quando você está fazendo as coisas por você, o que você quer, o que você acha certo e seguindo o seu caminho. Agora a reação é quando você fica à mercê das suas emoções e reagindo a tudo que acontece, tá ligado? E perdido, sabe, sem rumo, vivendo apenas de reagir às coisas que acontecem ao seu redor, ou seja, perdendo a racionalidade. Entendeu o que eu quero dizer? Acho que eu consegui explicar o que eu quero dizer. Vou fazer um hambúrguerzinho pra eu comer agora, que eu tô cheio de fome. Eu tô pegando jeito, tá, rapaziada? Porque eu tô treinando explicar as coisas que eu quero dizer, sabe? Ó, escutar conselho de um cara que já tá no topo é fácil, agora escutar conselho de um cara que tá na lama é novo, é um negócio novo. E o que eu tô tentando melhorar isso, de explicar o que eu quero dizer, sabe, de palavras e tal, porque até um tempo atrás eu era bem, tipo assim, parecia até que eu tinha um problema, sabe, questão de comunicação, e eu tô tentando melhorar bastante isso e tal, já melhorei bastante, tá, mas ainda tenho muito que melhorar, né, enfim. Mas é isso que eu queria passar pra vocês, rapaziada, não deixem as coisas externas controlar você internamente. Ligado? Tipo assim, tem como eu tava falando de filósofos, tem outro cara que diz assim, que as coisas ao seu redor, elas acontecem independente, elas vão acontecer. E só que elas não têm poder sobre você. Elas só vão ter poder sobre você se você der esse poder a ela. Que é o que eu falei de reagir, tá ligado? Se você der a atenção devida pra isso. E da forma errada. Pegou a visão? É isso aí. Vou encerrar esse vídeo aqui e terminar fazendo um hambúrguerzinho.